vocês. Um Um abraço. abraço. Nós vamos continuar falando sobre esse tema. A Débora Garofalo, que é assessora especial de tecnologia da Secretaria Estadual da Educação, aqui de São Paulo, está conosco. Débora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, um imenso prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Nós conversamos há pouco com o Erlan Fellini, que é da iniciativa privada, falando sobre ensino à distância, mas uma coisa híbrida de um projeto que veio da Europa para cá. E é legal saber de você como é que vocês estão neste momento, 4 meses depois do início da pandemia, com algo absolutamente incerto, que era como lidar com as tecnologias e na aproximação do aluno da informação, do contato com o professor, não perder totalmente contato com a escola. Passado esse tempo, em que estágio a gente está? Bom, eu acho que é preciso a gente relembrar que esse é um período muito emergencial. Ninguém esperava passar tanto tempo por ele. E devido a isso, é muito importante a gente manter a tranquilidade, né? Nós não estamos num período normal de aula, com aulas presenciais, muito pelo contrário, a gente vê um desdobramento muito grande dos professores nesse sentido, de se reinventar. E nisso, realmente engajar os professores. E a gente vê, de uma forma geral, no Brasil, foram feitas diversas intervenções, né? Como a gente vê professores se desdobrando, dando aula em rádio, alguns até com carro de som, outros fazendo parcerias com a televisão. Nós temos aqui o caso de São Paulo com o Centro de Mídias, um aplicativo criado e envolvido para esse fins, com os dados da internet patrocinado. Mas é claro que tudo isso não vai substituir aquela aula presencial, aquela aula de frente com o professor, em que o professor, então, pode olhar no aluno, pode olhar para os olhos dele e entender o que realmente ali ele está compreendendo de tudo que está sendo absorvido. E por conta disso, então, existem algumas maneiras a gente começar a engajar esses estudantes, mostrar para eles, então, que eles podem também participar de forma ativa desse processo de aprendizagem, trazendo alguns modelos que a gente já sabe que funcionam muito bem, como as metodologias ativas, que visa tirar esses meninos da passividade, trazer eles para o centro do processo de aprendizagem. E a partir disso, então, é um momento de muito diálogo, é um momento da gente falar muito sobre saúde mental, habilidades socioemocionais, para que a gente possa, então, superar tudo que nós estamos vivenciando na educação. Vocês chegaram a já fechar algum tipo de estudo mostrando quantas crianças, percentualmente, quantas participaram e quantas não tiveram sequer nenhum contato com as tecnologias nesse período? Não, eu desconheço, não poderia estar falando com você sobre isso. Talvez a própria secretaria precisaria entrar em contato com a assessoria de imprensa sobre isso. Ok, Zaidan. Débora, boa tarde. É claro que, além desse problema que manifesta a grande desigualdade que há no Brasil, né, muitas crianças que nem têm acesso à tecnologia para isso, e muitas, inclusive, que têm a escola, muitas vezes, como lugar em que vão ter um almoço razoável, né, que é a merenda e tal. E aqui no Brasil, até em merenda metem a mão. Mas um aspecto interessante aí é com relação ao aprendizado, né? Porque isso vai aumentar ainda mais a distância, né? Porque em muitas escolas privadas, as crianças, de uma maneira ou de outra, mesmo sem esse contato visual que você disse, que é importantíssimo, o professor ver como é a reação do aluno, se ele está entendendo, o aluno compreender melhor o que o professor está falando, não se dispersar e tal, mas de alguma maneira ele está tendo contato com a matéria, com o ensino, ele está aprendendo em alguma medida. E outros não estão tendo nada. Isso é possível inverter ou reverter esse problema no espaço curto de tempo, ou nós estamos alargando de maneira irreversível as oportunidades, as chances, a diferença entre de onde parte um e de onde parte o outro? Não, na verdade, a gente precisa entender que a pandemia, ela não aumentou a desigualdade. Eu acho que ela escancarou a desigualdade, né? Precisa de uma política pública muito efetiva para que a gente consiga, de fato, chegar conectividade de infraestrutura nas escolas, né? Isso eu estou falando a modo Brasil.
Porque a gente vê também, então, por outro lado, que a gente falhou enquanto políticas públicas, do quanto, então, deveríamos ter chegado entendendo que internet não é artigo de luxo, ele é necessidade, né? E eu acho que esse período, ele demonstra bem isso. Dito isso, eu acho que nada está irreversível, né? Muito pelo contrário, a gente precisa olhar também para esse momento como uma fonte de oportunidades. Então, já sabemos, pós-pandemia, aonde precisamos investir, aonde precisamos ter os nossos pés no chão e trazer, então, toda essa questão da tecnologia e dessa infraestrutura para dentro da sala de aula. Por outro lado, a gente sabe que nós estamos vivenciando um momento, né, emergencial. Eu gosto de frisar isso porque nenhuma escola, mesmo a particular, nem a pública, elas estão numa situação confortável. Para o aluno que também está passando ali horas, tendo a aula pelo computador, é muito desgastante. E o tempo precisa ser levado em consideração, essa orientação para os pais também, dado de uma forma muito clara. Por outro lado, é necessário ter feito alguma coisa, como a gente tem visto que foi feito algo. O pior seria que se não tivesse sido feito nada, se não tivesse impresso o material, se não tivesse chegado uma informação para esses pais. Então, acho que é importante a gente colocar isso. E dentro de casa, esses alunos também estão aprendendo. A gente não pode ignorar isso enquanto educação. Então, tudo isso vai servir nesse momento para pós-pandemia, realizar, então, um estudo muito claro, um projeto muito claro de reforço dessa aprendizagem, que a gente já imagina, estima-se, que não será rápido. Ela vai levar um tempo, para que a gente possa, então, trazer esses alunos para o nível confortável de aprendizado desse período. Ô, Débora, eu discordo de você. Eu acho que a pandemia não apenas escancara, ela amplia as desigualdades e diferenças em diversos setores, né? Inclusive, ela aumenta o nível de pobreza, ela lança muitos na miséria, muitos que já estavam na pobreza são lançados na pobreza absoluta, na miséria. E também na educação, eu acho que em alguma medida ela alarga essa diferença, né? Porque muitos já partiam é uma maratona e muitos partiam 10 quilômetros à frente. Eu acho que a pandemia vai fazer com que eles partam 15, 20 quilômetros à frente. E por isso eu te perguntei se é possível voltar a pelo menos reduzir essa diferença, esse ponto de partida, né? Já que, convenhamos, se alguém está aprendendo pelo menos, está tendo contato com a matéria, está sendo estimulado a buscar conhecimento, e o outro, de repente, é alienado do mundo da educação de uma hora para outra, me parece que há um alargamento da distância, da desigualdade, não? Então, é que você está olhando o cenário econômico. Quando a gente olha para o cenário econômico, com certeza nós vamos ter essa reação em cadeia. Não só nós, o mundo vai ter essa reação em cadeia. Quando a gente olha para o cenário da educação, não dá para falar que houve um aumento da desigualdade. Não, houve um escancaramento. Você agora consegue ver com uma nitidez qual é aquele aluno que tem condições e qual é aquele aluno que não tem condições. Equivaler todo mundo dentro de um processo é falar que a escola particular encontrou a receita para impulsionar a educação. E não foi isso, porque todos nós estamos aprendendo. A escola particular também está aprendendo, inclusive com seus próprios erros, de poder olhar e não dar um tempo igual está na sala de aula, porque nenhuma criança suporta isso, sem contar os impactos na educação infantil, nas séries iniciais, mas principalmente no ensino médio. Então, assim, é reversível? É reversível, porque vai se agora exigir da educação um plano de recuperação para esse período, para que a gente possa alavancar de novo com o processo de aprendizado. É da noite para o dia? Não vai ser da noite para o dia, também isso já é sabido. Mas diante desse cenário, a gente precisa compreender que é um período emergencial. Débora, só uma coisa eu sou um entusiasta das tecnologias vinculadas à educação,
e já vi inúmeras iniciativas que dão certo e que se misturam, iniciativas que vêm de fora do poder público, mas que entram pelas escolas públicas e também entram nas escolas privadas. Você lida também com a descoberta de tecnologias que dão certo para o aprendizado das crianças? Eu cito aqui um exemplo, por exemplo, de tecnologias que colocam à disposição das crianças jogos de pensar, ou que estimulam as crianças a pensarem de uma maneira diferente. A Secretaria, de alguma forma, busca essas ideias novas que surgem por aí, outras nem tão novas assim, para aplicação nas escolas do Estado? Sim, tanto é que ano passado nós lançamos o programa Inova Educação, que compõe 3 novos componentes de ensino: projeto de vida, tecnologia, inovação e eletivas, justamente para que o aluno possa conectar toda essa aprendizagem, que ela seja rica em experiência, com muita mão na massa, mas conectadas também a esses sonhos desses estudantes. Os jogos, ele traz uma coisa muito particular, que é essa questão de impulsionar o raciocínio lógico, mas também fazer com que os estudantes, de uma forma lúdica, resolvam problemas. Então, independente de ser na esfera digital ou não, ele precisa estar presente na escola. E isso a gente tem olhado com muito carinho. Tudo bem. Débora Garofalo, assessora especial de tecnologia da Secretaria Estadual de Educação aqui de São Paulo. Débora, muitíssimo obrigado aí pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos.